Vamos começar aí. Acho que ele tá Brincadeira. usando o L. Pedro, Tá usando o Pedro, L não é aí. pra dormir, hein, cara. Não é pra você dormir, hein? Senão o bicho vai pegar, hein? Ele tá Bom, vamos lá. respirando o Hélio aí, mano. Não pode. É, eu também tô achando, hein? Bom, então nós vamos começar o conteúdo novo. Hoje a gente não vai dar tempo de terminar ele hoje, isso é óbvio, né? Tá. Mas amanhã nós temos dois tempos amanhã, então amanhã a gente já finaliza isso aqui. E eu já vou deixar também como atividade. Por isso que tem que me enviar, tá? Então, quem não enviou ainda, tem o capítulo 15 e o 16 para mandar lá no meu e-mail. Lembra como é que faz. Tô até gravando aqui para lembrar. Tira a fotinha, envia no e-mail, eu já marco a pontuação. Amanhã eu vou trazer a tabela para cobrar vocês. Pra gente não deixar tudo lá pro final do bimestre, então fica aquela loucura e vocês têm um monte de atividade acumulada. Aí a mãe de vocês, o pai de vocês fica bravo comigo, mas na verdade fica bravo com vocês que não me mandam atividade na data. Tipo o bovo assim que não manda na data. Briggs, Bom, é o 16 e o 15? é o 15 e o 16. O 15 eu tinha tá. dado antes das férias, né? Então eu cobrei ele na semana passada para essa semana, deu um tempo maior. E o 16 eu terminei ele na semana passada também para ser entregue essa semana. Beleza? Bom, como eu tinha dito a vocês, a partir de agora, nós vamos entrar ali nos países do continente africano. Nós falamos muito em conflitos, na questão da colonização, né, da dominação ali por parte de outros povos desse território, mas faltou a gente falar, então, dos países no contexto mais geral, né? Então, a partir de agora, nós vamos falar deles, tá? Dos conflitos existentes neles, no processo de independência, no processo de colonização e depois no processo de independência, e assim até a gente fechar esse assunto continente africano, que é bem extenso, né? Deve ter mais uns 2 ou 3 capítulos só de continente africano. Depois a gente vamos entrar em Brasil, né? E nós vamos falar só do Brasil para fechar ali esse livro 2, né? Fechar o conteúdo do ano, tá? Eu acho que a princípio continuaremos aí com essa aula à distância, né? Aula online. Então é importante que vocês participem da aula, prestem bastante atenção, né? Porque eu sei que é bem diferente da aula na sala, né? Porque na aula na sala eu consigo ver quem está prestando atenção, quem não está, consigo chamar atenção. Aqui, por mais que as câmeras estejam ligadas, podem estar fazendo que estão olhando para mim, mas vendo outra coisa aí no computador, né? Que é bem o que o Pedro está fazendo nesse momento, por exemplo, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês tirem, eu quero que vocês perguntem. É fundamental isso aí para o entendimento de vocês, beleza? Capítulo 17 fala de 3 países: Ruanda, Angola e Moçambique. Esse é o conteúdo do capítulo 17. Já vamos entrar então nos países do continente africano. 2 países aí desses 3 que a gente vai abordar agora, eles falam o português. Então significa que eles foram colonizados por quem? Gente, pelos portugueses, né? Então Angola e Moçambique têm uma certa similaridade aí com o Brasil, a língua materna, né? O português sendo falado dentro do território, que é justamente os territórios onde os portugueses ali exploravam, tá? Exploraram na Conferência de Berlim, mas já tinham um contato desde lá do século XV. Lembra que portugueses chegaram no território aí no continente africano, né? Exploraram esses territórios, exploraram não só os recursos naturais, mas principalmente os povos, né? Século XV e XVI, fluxo migratório compulsório. Nós já falamos no passado, a migração compulsória, ou seja, migração forçada, né? Por que a gente sabe que é uma migração compulsória forçada? Porque os portugueses chegavam naquele território, né? Os comerciantes de pessoas, né? Então o tráfico, né, de seres humanos, tráfico negreiro, assim definido, né, mas tráfico de seres humanos, chegava naquele território, capturava essas pessoas, colocava dentro do navio, acorrentava elas e trazia, ó, através ali das rotas, né, marítimas até o Novo Mundo, até o litoral brasileiro, onde essas pessoas serviriam ali como mão de obra escrava, né, mão de obra barata, escrava, e foi assim que aconteceu, tá?
E é assim que acontece durante todo esse processo colonial. O neocolonialismo do continente africano, como eu tinha dito para vocês antes das férias, tá? Vocês estão me ouvindo? Porque parece que minha imagem travou aqui. Estão me ouvindo bem? Não. Sim. Sim. Sim? Beleza. Tá. Então, é só no meu computador, então. O assunto que eu falei com vocês de neocolonialismo antes das férias, a gente tem que sempre lembrar, né, que ele é um assunto mais recente. Então, o neocolonialismo do continente africano, ele ocorre depois da colonização do Novo Mundo, bem depois, né? Então, a colonização do Novo Mundo a partir do século XV, XVI, né? O neocolonialismo africano já vem ali no final do século XIX. Conferência de Berlim é final do século XIX, 1884, 1885, né? A dominação desses povos no território, a busca por recursos naturais para abastecer o continente europeu. É importante que a gente fale sempre isso. Então, o objetivo daqueles países, daquelas potências, era a exploração do território, dos recursos naturais e também das pessoas, dos povos. É por isso que a Europa, na figura da Inglaterra, que era a principal potência daquele momento, pressiona tanto os países a pararem com o tráfico negreiro, né? O Brasil é um exemplo disso. Tem que parar em 1850, né? Então Portugal para em 1850. Depois pressiona os países do continente americano a parar também com a escravidão. Tá? Por que parar com a escravidão? Criação de um mercado consumidor, né? Fundamental para a venda dos produtos europeus ali, né? Principalmente da Inglaterra, que estava se industrializando. Então, ela queria a expansão de um mercado. Tá? Então, recapitulando, essa é a grande vontade dos europeus naquele momento. E uma das consequências que os europeus deixaram dentro desse território foram as fronteiras artificiais, né, criadas na Conferência de Berlim, que é como nós definimos a divisão dos estados, fronteiras artificiais, divisão dos estados, né, a mistura de etnias, isso é um outro ponto negativo, porque quando o europeu sai na metade do século XX, ele não estabelece governos dentro desses países africanos, o que acaba ocasionando ali no aumento dos conflitos, né, entre as etnias, as disputas ali entre elas, tá? Essas disputas, né, acabaram prejudicando muito a vida dentro do continente africano da população africana, tá? E são esses conflitos que a gente vai analisar agora, pós-descolonização. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é quando tem um enfraquecimento ali das potências europeias, tá? Então, todos os países africanos, com exceção da África do Sul, que eu já disse para vocês, disse no conteúdo passado, não passou por esse processo, né, de colonização, porque ela já era colonizada por povos europeus, ela já era colonizada por holandeses, franceses, os boeres, que a gente vai falar quando a gente for da África do Sul. Depois chegaram também os ingleses. Então já havia uma colonização. Não havia necessidade de você fazer o que ali com a África do Sul? Dividi-la, né? Porque ela já era dominada por esses povos. O restante do continente africano foi dividido entre as grandes potências. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisinha sobre essa reestruturação que eu estou comentando com vocês? Porque a gente está revendo, né? Então é importante que a gente fale sempre sobre esses assuntos para a gente poder relembrar. Né, Pedrinho? Tá acompanhando aí, né? Muito bem. Então, aqui a bandeira dos países. Eu chamo a atenção ali para as duas últimas bandeiras, né? A do centro e a mais à direita, para quem está olhando aí para a tela, né? A do centro é a bandeira da Angola, tá? O que é possível ver ali? Uma estrela, né? Aí tem ali como se fosse uma engrenagem de uma indústria e um facão. Ou seja, aí nós já conseguimos perceber que o movimento que venceu o conflito, ou que tem vencido esse conflito nos últimos anos, tem dominado, é um movimento já ligado ao quê? Ligado mais à parte socialista. E é isso que ocorre. Então, nós vamos ter os movimentos dentro das nações africanas. Esses movimentos, eles estão ali
pautado dentro daquelas duas zonas de influências da Guerra Fria que nós falamos, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem de um lado a zona de influência capitalista, do outro lado a zona de influência socialista. Então o socialismo muito presente em algumas nações do continente africano. Porque uma forma de você derrotar os movimentos ou os capitalistas que ali dominavam eram se apoiando na visão socialista, né? Era tendo ali a guerrilha tendo uma aliança com o socialismo soviético para poder derrotar, por exemplo, o exército inglês que estava dominando um território, ou o exército francês. Porque por mais que a gente lembre que a zona de influência, ou fale capitalismo, já traz na nossa memória Estados Unidos, os Estados Unidos tinha um monte de aliados. A Inglaterra aliada aos Estados Unidos, a França, né? Países do continente americano, tinha países do continente africano, países da Europa, num contexto geral, eram aliados dos Estados Unidos. Então, todos os capitalistas. Tá? Então, uma forma de você expulsar esses dominadores ou esses colonizadores era justamente fazendo o quê? Se aliando, né, com a União Soviética, com o socialismo. A outra bandeira ali, ó, é a de Moçambique. E eu chamo a atenção para ela, né? Porque ela tem o quê lá? Ela tem uma enxada, uma metranca na bandeira de Moçambique. Já mostra para a gente que são grupos de resistência, né? Grupos que queriam resistir a esses movimentos. Então essas são as bandeiras, né? E a de Ruanda, bem bonitinha de Ruanda, né? Uma mistura de Argentina, Uruguai e Irlanda ali no meio. Dá para falar assim? Então essa é a bandeira de Ruanda, são as bandeiras aí dos países, tá? Ruanda, falando primeiro dela, foi controlada pela Alemanha a partir de 1885, ou seja, no período da primeira, né, da ideia da Conferência de Berlim, Ruanda passa a ser controlada pela Alemanha. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ela perdeu territórios no continente africano. Vocês sabem disso, vocês lembram, né? Primeira Guerra Mundial é motivada primeiro porque a Alemanha ela se sente ali passada para trás por parte das outras potências. Inglaterra, França, né? Bélgica, Alemanha, Rússia, todos eles estão ligados à parte do continente africano. E a Alemanha ela se sente passada para trás e ela faz o quê? Ela se junta com dois outros impérios, né, que queriam também expandir seus territórios, o Império Turco-Otomano, que a gente já comentou esse ano, já falamos dele, né, e o Império Austro-Húngaro, tá, na Primeira Guerra Mundial. O que acontece com a Alemanha? Ela sai derrotada. E uma das penalidades da Alemanha é devolver os territórios que ela tinha ocupado na Conferência de Berlim. Tá? Aí tem outras tantas, né? Por exemplo, ter que pagar ali os gastos do conflito, né? Fechamento das indústrias bélicas. Então, tem tantas outras punições. Mas Ruanda sai do domínio da Alemanha e vai para o domínio da Bélgica, né? O que também se não é algo muito bom para esse povo, né? Até porque Leopoldo II, que era o imperador da Bélgica no período da Conferência de Berlim, da partilha da África até ali o fim da Primeira Guerra Mundial, foi um dos mais sanguinários, né, colonizadores ou neocolonizadores do período da partilha da África. Por que sanguinário? Porque ele não só colonizava, explorava e também escravizava o povo do território em que ele dominava ou administrava, como ele também mutilava essas pessoas, né? E por que ele fazia isso? Para mostrar para essas pessoas ou para os outros escravos ali de que se eles fossem preguiçosos, né, naquilo que ele define como preguiça, não trabalhassem direito, aconteceria com eles também. Então ele começava a cortar a mão das pessoas, ele cortava ali outros tipos de membros das pessoas, né? Não matavam essas pessoas, mas ia mutilando elas e mostrando para os outros, né? Então, Leopoldo II fez muitas atrocidades nos territórios onde ele dominou, né? Aqui é Ruanda,
mas o principal território dominado pela Bélgica é a República Democrática do Congo, que depois da independência passou a se chamar de Zaire. E aí, depois que teve um golpe militar na região, voltou a ser chamado de República Democrática do Congo. Então é bem interessante também, a gente ainda vai falar dessa República Democrática do Congo, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, ela ficou sendo administrada ali pela Bélgica sob a tutela da ONU. Nós falamos de ONU esse ano e falamos da ONU em sala de aula ainda, né? Foi antes do período aí da pandemia. Eu disse a vocês o seguinte, que a ONU ela tutela países. É muito difícil isso acontecer, né? Mas é quando a administração de uma nação já está perdida. Aí a ONU faz o quê? Ela vai lá e intercede, né? Ela é uma espécie de virar o governo ali daquele país até que um novo governo seja estabelecido, tá? A ONU até hoje faz isso, né? Ela cria ali a tutela. É bem claro que hoje nós não temos nenhum país sob a tutela da ONU. Existem países onde a ONU intervém, né, com grupos militares, tá? Que são as chamadas missões de paz. Missão de paz é diferente de tutela. Missão de paz, a ONU manda para esses países, né, tropas que são criadas ali através de todos os países membros, e aí manda para um país que está em conflito para que evite a morte dos civis. Aí ela manda essa missão de paz, tira os civis dessa área de conflito, cria ali próximo, não próximo ao conflito, né, mas dentro do próprio território, uma área para que esses civis fiquem, né, que nós chamamos de campos de refugiados, né? Então essas pessoas vão ficar nesses campos de refugiados, tá? Até que elas consigam ou estabelecer dentro desse território o fim do conflito, a paz, ou migrar para uma outra área, né? Então migrar para um outro estado e dessa forma ali conseguir garantir a sua vida, né? Sem perder a sua vida. E esse é o objetivo das missões de paz. Esse é o objetivo, por exemplo, do Acnur, que é um setor da ONU direcionado apenas a atender os refugiados de conflitos, tá? Ou refugiados políticos também, tanto faz. Para a gente fechar aí, Ruanda, tem muita coisa ainda para falar, ela é dividida entre duas etnias, tá? Hutus e Tutsis, tá? 80% composto por Hutus e 20% composto por Tutsis. Ambos são pertencentes aos territórios aí de Ruanda e Burundi, que é um outro país. Os belgas eles vão classificar ali as duas etnias com características físicas, é importante que a gente fale isso. Então, os Hutus, na visão dos belgas, eles tinham um rosto mais arredondado, mais baixo e nariz mais largo, tá? E os Tutsis, rosto mais fino, eles são mais altos e o nariz mais estreito. A razão social, os Tutsis, classe dominante próxima aos belgas. Então, na década de 80, teve um líder dentro de Ruanda que ele fez uma prática que eu já até expliquei para vocês e que hoje o nosso presidente aqui também está sendo acusado, não vai dar nada, mas está sendo acusado, que é a de genocídio, né? Genocídio. Então, o presidente de Ruanda, ele foi indicado, né, ou indiciado no comitê de Haia, tá? E lá ele teve que responder à prática de genocídio porque ele perseguiu uma dessas etnias. Ele era um Tutsi, ele perseguiu a etnia Hutus. Então, ele perseguiu assim, perseguição de dizimar, matando mesmo as pessoas. Então, vocês lembram que é a prática de genocídio, não lembram? É você pegar um grupo étnico e fazer o que com ele? Exterminar aquele grupo. Essa é a definição básica de genocídio, né? Só que hoje a gente entende genocídio como outras práticas também. Omissão, né? Práticas genocidas contra os mais pobres, né? Não ter ali uma proteção a essas pessoas, tá? Ou a um grupo específico que fica mais afastado da sociedade, né? Pode ser ali etnias, grupos étnicos distintos, tá? Então, qualquer tipo de prática que leve à morte de um grupo, nós classificamos como genocídio, né? Genocídio em massa aí quer dizer que você
vai pegar toda aquela etnia e vai fazer o quê com ela? Dizimar ela, né? Um outro exemplo bom para a gente falar de genocídio é a prática alemã dos campos de concentração, né? O próprio Holocausto, ele é um tipo de prática de genocídio. Você pega toda uma etnia, né, ali naquele momento, os judeus, e faz o que com eles? Tenta exterminá-los, né, na sua forma total de extermínio, acabar com todos. Então, isso é muito prejudicial, principalmente uma nação como a nossa, ou como a nação africana, aí no caso, né, que é pluriétnica, tem milhares de etnias lá, tem milhares de etnias aqui, tem milhares de etnias na Ásia. Então, qualquer governo que comece a perseguir, né, ou comece a impulsionar ali o extermínio de uma etnia é preocupante. E eles vão sendo indiciados, né, nesse comitê de Haia, que é onde analisa crimes contra a humanidade, tá? E a penalidade que essas pessoas vão ter que pagar por isso. Correto? Galera, eu vou parar por aqui.